eu tenho um filme que se chama What Do You Think of Me? O que você pensa de mim? É um filme que eu fiz na Finlândia em 2009 e eu estava numa galeria na Finlândia e eu convidava os visitantes da galeria a me filmar e me descrever em finlandês. Era isso. Então eu dava uma camerinha para eles e eles tinham que me filmar e me descrever em finlandês. E obviamente eu não falo finlandês, então eu ficava lá olhando para eles e tentando ser o mais receptiva possível a tudo aquilo que não é linguagem, né? Porque afinal eu não entendi o que eles falavam, mas tem a expressão facial, a expressão do corpo, como eles me olhavam, tudo isso. Então eu tentava ser receptiva a isso, mas de outra forma eu estava sempre neutra. Bom, esse projeto ele aborda então na verdade várias questões relacionais mesmo e de um pouco desses clichês ou estereótipos culturais, né? E como tentar quebrar isso? Como fazer eles olharem para mim realmente e não simplesmente quando você conhece alguém e você conversa com essa pessoa, normalmente você não fica olhando para ela e analisando ela assim durante 5, 10 minutos ou 2 minutos que seja e realmente olhando e tentando pensar o que você pensa dessa pessoa e o que essa pessoa está te transmitindo. Então, nessa proposta desse vídeo, eles eram meio obrigados a fazer isso porque eles estavam me filmando e tendo que me descrever. E eles iam aos poucos, enquanto me descreviam, eles iam descobrindo coisas também. E muitos partiram de estereótipos absurdos, assim, do tipo olhar para mim e pensar em carnaval, pensar em, nossa, eu achei que o brasileiro, uma mulher brasileira fosse mais colorida, porque eu estava toda de preto, ou, né, eu penso em Brasil, penso em carnaval, penso em samba, penso em café, penso em Amazônia, o que que eu, Kika, tenho a ver com tudo isso, né? E eu que nunca fui para Amazônia, que não gosto de carnaval e, bom, café eu tomo, mas e daí? Tomo café, tomo outras coisas também. Enfim, nada disso me define como pessoa, mas quando eles olhavam para mim, eram essas ideias que vinham para eles, só pelo fato de saberem que eu era brasileira. E eu, como viajo muito, eu enfrento muitas situações que me incomodavam muito, desses estereótipos, quando a pessoa descobre que você é brasileira e você é mulher, vem toda uma carga já de preconceito em cima, né? E, por outro lado, como artista brasileira, também existe todo um preconceito ou um preconceito, né? Do que a arte de uma artista brasileira deve ser. E que talvez a minha arte não tenha nada a ver com isso. Então, são vários estereótipos que você acaba enfrentando na vida, e que esse projeto estava um pouco falando disso. E por outro lado, ele fazia parte de uma série que eu fiz na Finlândia que chamava Afinidades Distantes. Também era um pouco, era a minha primeira residência artística e era uma ideia assim de como eu encontrar uma conexão com essas pessoas em um mês, né? Eu tinha um mês de residência, como encontrar afinidades com essas pessoas através de projetos, né? Então foram 4 projetos propositivos e esse eu acho que é o mais, um que tem um resultado que eu gosto muito. E teve momentos lindos também, né, deles olharem para mim e começarem a realmente olhar para mim e realmente tentar imaginar quem eu sou ou o que eu transmito para eles, né? Então tem momentos bem bonitos e bem íntimos até. E que nunca, ou muito poucas vezes na vida, eu consegui ter isso com um estranho, uma conversa desse nível, assim, ou de realmente olhar e realmente tentar compreender o outro. Um outro que é tão distante de você, né? Então, aí, esse exemplo de uma situação propositiva, de um trabalho participativo, relacional, e que eu também não sabia onde ia dar, então também eu não tinha o menor controle. Quem está com a câmera não era nem eu, era a primeira vez que a câmera estava apontada para mim e não era eu que estava controlando essa câmera. E
Então eu estava bem vulnerável nesse sentido. E é uma situação de intimidade provocada pela presença da câmera. Então tudo isso também, esse é um outro projeto que para mim é bem importante, porque ele também encapsula ou resume assim, vários desses temas que me interessam. Né? De uns anos para cá eu tenho trabalhado bastante tenho voltado a trabalhar com atores. Então o Actus é um trabalho meu que eu trabalho com o Caco Sokler e a Paula Picarelli, e que é um trabalho que eu acho bem interessante também. Também é uma proposta daí para os atores de também fazer algo que a gente também não sabia onde ia dar. Tinha lá um roteiro, mas a gente desconstrói esse roteiro e repete a cena várias vezes. E, enfim, tem que assistir esse. É difícil explicar assim, mas é um trabalho que marca um pouco esse retorno ao roteiro e ao ator, ao trabalho com ator. E daí eu fiz um trabalho mais complexo que chama The Film That Is Not There, o filme que não está lá, e em que eu trabalhei com um roteiro de longa-metragem que eu escrevi, e que ao invés de filmar o roteiro, acho que até nessa minha birra dessa ideia que eu falei para vocês de poxa, para que filmar um roteiro? Que saco, né? Eu resolvi escolher algumas cenas desse roteiro e fazer testes de elenco com atores de 5 países diferentes, em línguas diferentes. Então tem coreano, em chinês, em inglês, em alemão, em português, e alemão suíço, e alemão austríaco. E então e filmar as mesmas cenas com todos esses atores, e depois no final fiz uma videoinstalação. Ou seja, vídeo instalação a gente fala quando trabalha por exemplo, mais de uma tela ou várias telas, ou em que o que o ambiente que você cria para projetar ou para passar esse vídeo, pode ser também uma instalação com monitores, ou enfim, com iPads. E nesse caso a videoinstalação era com 6 projeções e dois monitores, 2 TVs. E essa videoinstalação eu tentei usar o maior número possível de atores fazendo as mesmas cenas e os mesmos personagens. Então, ao invés de usar o teste de elenco para escolher um ator para um personagem, eu tentei fazer várias versões do mesmo ator e da mesma cena. E na edição ficou uma coisa meio esquizofrênica, assim, mas é bem interessante, eu acho, também esse trabalho que faz uma reflexão, acho, sobre a representação e sobre essa tensão entre o real e o simulado, entre a ficção e a realidade. Entre isso até tem essa questão, é um documentário sobre atores fazendo um teste de elenco, ou a gente tenta embarcar na ficção da historinha, dos diálogos daqueles personagens. Tá o tempo inteiro nessa tensão, assim. É uma das questões que está nesse projeto, mas eu acho muito interessante se a gente ver esses atores como pessoas e nessa tensão com o personagem, né?